Olá, alunos! Hoje nós temos a aula da unidade 2 do módulo 3, que trata sobre processos administrativos, planejamento e organização, sendo que a nossa unidade trata de organização. Bem, o que é organização? Organização é uma palavrinha que apareceu na disciplina desde a primeira aula, só que ela apareceu a organização como entidade social, que é um grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns. E hoje nós vamos falar de organização como função da administração, ok? Como uma daquelas 4 funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar, ok? Bem, esclarecido isso, nós vamos então falar de organizar, que é criar estruturas, dividir o trabalho, distribuir recursos e coordenar as atividades. Uma atividade essencial para o sucesso da gestão. E essa atividade, influencia então a estrutura organizacional e tem alguns condicionantes, lembrando que as empresas elas não vivem isoladas da sociedade. Então a estrutura ela deve acompanhar a estratégia da organização, assim como tem que acompanhar o crescimento da organização. Não é a mesma coisa a estrutura de uma organização pequena, no seu início, de uma organização que já se desenvolveu. Ela deve acompanhar a tecnologia. A forma que se estruturava uma organização há 10 anos atrás é diferente da de hoje, porque hoje nós temos novas tecnologias. Então, precisa acompanhar a tecnologia. E precisa acompanhar o dinamismo e a complexidade do ambiente que a organização está inserida, como nós vimos na unidade 2, a importância dos gestores acompanharem o que está passando no ambiente que a organização está inserida. Bem, e para olhar para a estrutura da organização, o que se usa? Bem, os organogramas são uma ferramenta muito adotada porque elas descrevem a estrutura formal das organizações, sendo que estrutura organizacional é um sistema de tarefas, relacionamentos hierárquicos e comunicação entre pessoas. E um organograma descreve a distribuição de postos de trabalho dentro de uma empresa, identifica os cargos principais e mostra a hierarquia de autoridade e comunicação que os conecta. O que você pode, então, aprender com o organograma? Você pode aprender divisão de trabalho, relações de supervisão, abrangência de supervisão, canais de comunicação, subunidades principais dessa organização, a estrutura formal, quem é a equipe de assessoramento e os diversos níveis de gestão que se encontram nessa organização. Agora, nem tudo aparece no organograma. Todas as organizações possuem estruturas informais, elas também são importantes, já que as estruturas informais criam relacionamentos de apoio social e assistência de tarefas, mas podem ser suscetíveis a rumores, porque como elas não estão formalizadas, elas estão baseadas no relacionamento entre as pessoas, pode acontecer então alguns rumores de comunicação, problemas de comunicação. E para antecipar sobre o processo de organização, nós vamos ver alguns elementos durante essa videoaula. Então, vamos começar com a definição dos critérios de departamentalização para agrupar as tarefas em unidades organizacionais. Depois de observar os critérios de departamentalização, nós vamos observar a definição do grau desejado de especialização do trabalho, que permita ganhos de eficiência. Definição da cadeia de comando, que distribui a autoridade e a responsabilidade pelos membros organizacionais. Definição da amplitude de controle ideal, ou seja, do número de subordinados sobre a responsabilidade de cada administrador. Definição do grau desejado de centralização no processo de tomada de decisão. E a definição do grau desejado de formalização nas funções e tarefas organizacionais. Então, nós temos aí um caminho muito bacana para trilhar durante essa videoaula. Vamos então começar com departamentalização, que é o processo de organizar as partes e pode assumir diferentes formas.
As mais básicas são as estruturas funcional, divisional, matricial, de equipe e de rede. À medida que você conhece cada uma, não se esqueça que as empresas raramente usam apenas um tipo de estrutura. Elas frequentemente vão usar uma mistura de diferentes partes em diferentes níveis, tá? Por que isso? Porque elas têm que atender às suas necessidades, que são singulares. Então, aqui nós temos o nosso primeiro tipo, que é a mais simples, né? Que é a estrutura funcional, as estruturas funcionais. Por que estruturas funcionais e não no singular? Porque dependendo da organização, ela vai ser de um jeito diferente. Elas agrupam pessoas de habilidades semelhantes que executam tarefas similares. Quais são as vantagens das estruturas funcionais? A economia de escala faz uso eficiente dos recursos humanos, porque todos de uma determinada área trabalham juntos. E os especialistas são bons para solucionar problemas técnicos, eles estão atuando junto. É boa também para treinar dentro das funções, pois possibilita o desenvolvimento de atividades dessas pessoas, além do encareamento disponível dentro de cada função. Então, é possível a pessoa seguir aí a sua carreira dentro dessa área funcional, de uma forma mais clara. Outro tipo de estruturas são as divisionais, que agrupam as pessoas por produtos, clientes ou por localidades. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por produto, quando o foco é o bem ou o serviço produzido. Então, imagina que eu tenho um negócio que vende produtos alimentícios e medicamentos e material de higiene. Então, faz sentido eu realizar a divisão por produto. O tipo geográfico, foco no local da atividade. Imagine uma organização que possui atuação na Ásia e na Europa. Tipo por cliente, o foco é o consumidor ou o cliente atendido. Imagine uma organização que tem produtos para jovens e produtos para idosos. Então, faz sentido organizar a minha empresa por cliente, porque são dois clientes que têm perfis muito diferentes. Então, eu vou fazer a minha comunicação com o cliente de forma diferente. Às vezes, até o canal de venda é diferente. Então, tem sentido para a organização utilizar esse tipo de estrutura. E por processo, atividades que fazem parte do mesmo processo. Quais são as vantagens? Especialização com foco em produtos, clientes ou regiões específicas ou processos, pontos de responsabilidade bem definidos para a entrega de produtos e serviços, maior facilidade de redimensionamento, adicionando ou eliminando divisões conforme mudança nas condições. Agora, ela também tem desvantagens. Pode haver uma duplicidade de funções dentro da divisão por clientes, por exemplo. Posso ter duas equipes de marketing, né? No entanto, eu tenho o diálogo entre cada grupo de colaboradores que atende um determinado perfil melhorado, enquanto nas estruturas funcionais, uma das fragilidades é a questão da comunicação entre as diversas áreas funcionais. E eu tenho também a possibilidade de estruturas matriciais, que são estruturas que combinam estruturas funcionais com divisionais. Então, aqui nós temos um exemplo de uma organização que tem os seus gerentes organizados pela área funcional, então eu tenho produção, engenharia, vendas, e tenho também os gerentes por projeto, ok? Então, aqui está por tipo de projeto, que eu posso remeter à modalidade divisional por produto. Quais são as vantagens? A responsabilidade pelo desempenho recai sobre os gerentes de programas, produtos ou projetos. Eu vou ter aí esse gerente aqui responsável. Melhora a comunicação entre as áreas funcionais. As equipes resolvem o problema no seu próprio nível. E os altos gerentes, então, se dedicam mais tempo à estratégia, né? Esse gerente geral aqui,
ele vai dedicar mais à estratégia e menos à execução dos diferentes projetos, já que existe um gerente para o projeto e uma equipe específica. Outro modelo utilizado é a estrutura de equipe, que pode ser tanto de equipes permanentes como temporárias. As estruturas de equipe utilizam as equipes para melhorar as organizações através de uma melhor comunicação e solução de problema entre as funções. Algumas equipes são temporárias, como uma equipe de projeto, que se reúne para criar um produto novo, e então, quando ele termina, se desfaz, faz uma relação com a estrutura matricial. E outras equipes são permanentes, elas agrupam membros de diferentes funções para trabalhar juntos em questões e problemas comuns, como controle de qualidade, gerenciamento de diversidade, gerenciamento de relações de trabalho ou benefícios de saúde. Então, aqui no desenho nós podemos ver que eu tenho a participação de diferentes pessoas de diversas áreas funcionais participando das equipes. E a última estrutura é a estrutura em rede, que fazem amplo uso de alianças estratégicas e da terceirização. É um tipo de estrutura que nós vemos cada vez mais frequentes nas organizações, principalmente nas organizações que trabalham com tecnologia. Dado que as empresas que usam estruturas em rede substituem alguns cargos em funções de tempo integral por serviços fornecidos por parceiros estratégicos ou fornecedores terceirizados. Nessas estruturas, os funcionários do núcleo, que desempenham operações essenciais, ficam no centro de uma rede, que se conecta aos parceiros externos e aos terceirizados. Então, nesse caso aqui, é o exemplo de um negócio que faz venda de imóveis para varanda e jardim. Então, o núcleo de um negócio são os pedidos de venda pelo correio de imóveis para varanda e jardim. Então, ele vai ter, olha, aqui, um contrato de terceirização com um depósito no porto de entrada e a companhia de distribuição. Ele vai ter outro contrato de terceirização com uma empresa nacional para gestão financeira e contábil, outro contrato de terceirização com a empresa para fabricação e embalagem no exterior, outro acordo de terceirização com estudo de design de imóveis e uma parceria, uma aliança estratégica com outras empresas de imóveis para casa para compartilhar o catálogo de venda pelo correio. Então veja que é uma empresa que tem uma ampla, né, atuação, é um negócio complexo, mas o núcleo ele é pequeno, tá? O core business dele. E mesmo no core business, ele ainda tem uma parceria estratégica, que a gente faz uma inferência que gera vantagem competitiva para o negócio. Bem, então são esses os modelos de departamentalização que nos foram apresentados. Então, lembrando que não existe um modelo melhor que o outro, e sim o adequado para a necessidade da organização, sendo que é muito comum o uso de mais de um modelo de departamentalização numa mesma organização. Agora nós vamos falar sobre os demais elementos do processo de organização. Vamos falar sobre especialização do trabalho, cadeia de comando, amplitude de controle, centralização e formalização. Bem, sobre especialização do trabalho. É interessante porque nós convivemos no dia a dia com a questão da especialização do trabalho. Quem não vai de vez em quando num fast food, por exemplo? Qual que é a questão da especialização do trabalho? Padronização do hambúrguer, das redes de fast food. O colaborador faz um trabalho especializado, ele faz boa parte do período uma determinada atividade, depois ele muda de praça e faz aquilo de forma mecânica. Você não tem um indivíduo que faça o lanche inteirinho, não tem um chefe de cozinha, certo? Por quê? Porque existe essa padronização e especialização do trabalho. Por que é feito dessa forma? Porque você ganha com a especialização produtividade. No entanto, o trabalho altamente especializado, ele começa, a partir de um determinado ponto, a ter um impacto negativo, porque ele desmotiva, a pessoa não vê sentido no que ela está fazendo, né? Fica muito monótono. Então, nós vamos ver que há formas
para minimizar esse efeito negativo da especialização do trabalho. Quais são as 3 fórmulas que são apresentadas para nós? A rotação de trabalho é deslocar o colaborador especializado, né, em diferentes pontos, que é o que a rede de fast food faz. Um dia o colaborador está no caixa, outro dia ele está fritando batata, outro dia ele está na praça de hambúrguer, né, faz essa rotação. Outra estratégia é a ampliação do cargo, é aumentar a quantidade de tarefas diferentes que um trabalhador realiza em um determinado cargo. Também se pode ampliar, né, aumentar, mas não o cargo, e sim fazer a valorização desse cargo, que é aumentar a quantidade de tarefas em um determinado cargo e dar aos trabalhadores a autoridade e controle para tomar decisões significativas sobre o trabalho. Quer dizer, fazer uma ampliação verticalmente e não horizontalmente, no mesmo nível hierárquico. Bem, para ter esse efeito, né, de alta motivação interna no trabalho, nós precisamos, a gente vai fazer o caminho inverso aqui desse gráfico. Nós precisamos identificar os estados psicológicos críticos, que é o indivíduo conseguir enxergar significado na vivência do trabalho, responsabilidade vivenciada pelos resultados do trabalho e conhecimentos dos resultados reais da atividade do trabalho. Para ter esses estados psicológicos críticos, eles precisam de algumas características do cargo, que são a variabilidade de habilidades, que é a quantidade de atividades diferentes realizadas em um cargo, identidade da tarefa, que é o grau em que um trabalho, do começo ao fim, exige a conclusão de uma parte do trabalho completa e identificável, conseguir ver o meu trabalho, enxergar o meu trabalho no processo. Significância da tarefa, grau em que um trabalho é percebido como tendo um impacto substancial sobre outros, dentro ou fora da organização. Significado do trabalho, né? Como professor, por exemplo, é muito fácil ter essa significância do trabalho. Autonomia, grau em que o trabalho dá aos trabalhadores autonomia, liberdade e independência para decidir como e quando realizar o trabalho. E um item muito importante, que é o feedback, que é a quantidade de informações que o trabalho fornece aos trabalhadores sobre o seu desempenho no cargo. Todos esses itens que eu vi com vocês são as principais características do cargo que podem levar, né, se elas são cumpridas, a uma alta motivação no trabalho. E para chegar nessas características do cargo, nós temos que olhar para um desenho desse cargo. Então, quando um gestor vai pensar na estrutura e ele quer que o seu colaborador tenha uma alta motivação, ele tem que pensar em como que ele combina as tarefas, ele formar unidades de trabalho naturais, tentar estabelecer relacionamento com os clientes, que vai permitir esse feedback para ver se a atividade está sendo realizada de forma a contento ou não. Um carregamento do cargo verticalmente, né, da autoridade junto com responsabilidade para o colaborador, e os canais de feedback diretos, além desse relacionamento com os clientes. Com isso, ele consegue definir melhor as características do trabalho. Agora, nesses slides, nós já passamos para outro tema, que são a cadeia de comando, que está representada por essa primeira figura aqui. Vejam que a cadeia de comando é nós enxergarmos na organização por onde passa, qual é o caminho do comando vivenciado pelas pessoas que trabalham nessa organização. Então, imagina que você trabalha aqui na região sul. A sua chefia é a gerência de vendas, que está subordinada ao departamento de marketing, que está subordinado à presidência. Então, essa que é a tua cadeia de comando. Outra coisa que é importante observar nas organizações é a amplitude de controle. A amplitude do controle é que a estrutura da organização é em relação a ela ser aguda ou achatada. Quanto maior, né, é aqui, mais achatada, quer dizer, existe menos níveis para você chegar no topo. Quanto mais aguda, ela demonstra ser uma organização mais
hierárquica, né, onde a comunicação ela deve ser mais lenta do que quando você tem uma estrutura mais achatada. Então, organizações remetendo às estruturas que nós vimos anteriormente, as estruturas em redes, equipes de trabalhos, elas são estruturas mais achatadas. Quando você tem organizações que trabalham com estrutura divisional, junto com as funcionais, são normalmente estruturas agudas, mas que podem também, em determinado momento, vejam que não precisa ser um padrão para toda a organização, ter parte da organização que utiliza uma estrutura achatada. Bem, nós finalizamos tratando da questão da centralização e a descentralização. O que é a centralização? É a localização da maior parte da autoridade nos níveis superiores da organização, enquanto a descentralização é a localização da quantidade significativa de autoridades no nível hierárquicos mais baixos da organização. A escolha do nível de centralização de tomada de decisão, ela está relacionada com os demais itens que nós vimos. Vejam que não são elementos isolados, um elemento influencia no outro. E o último elemento é o elemento de formalização, que é o grau de padronização dos comportamentos e processos de trabalho em regras, normas e procedimentos. Quanto mais forte tiver a linhazinha do organograma e menos você tiver a organização informal, lembra lá no começo da aula, mais eu vou ter a formalização enraizada na cultura organizacional. Bem, turma, esse é o conteúdo que eu preparei para vocês em relação à unidade 2, organização. Peço para vocês realizarem as leituras que estão indicadas no cronograma, realizar atividades de check-out e também participar do fórum. Bons estudos!